Graça e paz. Olá, tudo bem? Vamos neste vídeo comentar um pouco a respeito do mundo cultural do apóstolo Paulo. A cultura na época do apóstolo é entender língua, religião e política. Mas para entendermos esses três pilares que faziam parte do mundo de Paulo, a política, a religião e a filosofia, temos que recorrer a um texto da Bíblia que lança luz ao que vou falar. O texto em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 diz: Mas, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Bom, esse texto tem muito a nos dizer. A partir daqui, entendemos o que Paulo quis dizer aos Gálatas. Diz que o tempo tinha chegado e que o cenário estava preparado para a vinda do Filho de Deus. E naquele cenário estava Roma com o poder político, com sua política de expansão. Roma impôs seu domínio por muitos territórios. A Galiléia, onde Jesus nasceu, integrava o Império Romano, que abrangia todo o entorno do Mediterrâneo, incluindo parte da Europa, da África e da Ásia, somando por aí uns 50 milhões de habitantes. E essa expansão favoreceu para que o Evangelho avançasse. O Império Romano tinha uma preocupação com seus territórios. As caravanas de comerciantes sentiam-se seguras em trafegar pelas estradas. O Império também tinha uma estratégia, não permitia fronteiras em seu território, facilitando assim o livre tráfico de pessoas e caravanas de comerciantes. E foi nessa liberdade de ir e vir que o Evangelho chegou ao Mediterrâneo, África e Europa. A partir daí, a nós. Quanto à língua daquela época, o grego, o hebraico e o aramaico, naquela época pouco se falava o aramaico, já que o aramaico era uma junção de dialetos e que foi criada esta língua no exílio babilônico. O hebraico, a língua materna, era usada, e o grego, que se tornaria a língua mais falada em todo o território helenista. E Paulo dominava muito bem esses três idiomas. Podemos notar o quanto Paulo poderia mudar de idioma quando era necessário. Podemos testificar isso no que está escrito em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 18, que diz: Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. E por meio dos gregos, tanto da língua quanto da filosofia e sua influência na cultura daquela época, que influenciou o império e o resto do mundo, tornando assim o terreno propício para a escrita se expandir mundo afora, já que o grego seria a língua mais falada. Por isso, o Novo Testamento foi escrito em grego. E o grego que compõe o Novo Testamento é fragmentos de dialetos de várias províncias e tribos, que ficou conhecido como grego koiné ou koiné. Este dialeto é extinto. O grego que se fala hoje é o grego clássico. Os gregos, que dominavam bem a filosofia grega e que seria influência em todo o mundo, se tornaria uma ferramenta favorável para o propósito de Deus, que era difundir o Evangelho no idioma que se tornaria majoritária por muito tempo. A filosofia que predominava o mundo grego e boa parte do mundo que mais tarde o apóstolo Paulo usaria para falar do Evangelho, e podemos constatar no relato que encontra-se em Atos 17, verso 18, que diz: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: Que quer dizer este paroleiro? E outros: Parece que é pregador de deuses estranhos. Os filósofos que se referindo a Paulo, que estava falando do Evangelho. Bom, este ponto entendemos o segundo pilar, que é a parte
dos gregos com o idioma e a escrita que mais tarde seria usada para escrever o Novo Testamento. E o terceiro pilar é a religião. Quanto à religião, no período em que permaneceram exilados na Babilônia, Israel, aos poucos, foram perdendo sua identidade nacional. E com muitas práticas religiosas pagãs, muitos desviaram o foco da religião que tinha os diferenciados das demais nações. E com a ameaça de extinção da fé israelita, ao voltarem do exílio, trouxeram consigo uma nova expressão da religião. Por exemplo, a sinagoga, que se tornou um dos lugares mais frequentados depois do templo. A sinagoga se tornou uma demonstração de que a fé poderia ser praticada em qualquer lugar, contanto que se pudesse levar a Torá. Aqui vemos a organização religiosa dos israelitas, porque essa estrutura foi preparada para a chegada do Messias. O judaísmo do tempo de Jesus é o resultado de mudanças que aconteceram no período interbíblico. A dispersão dos israelitas deu início no exílio e que acelerou o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Os judeus se espalharam pelo planeta e aqueles que estavam longe da Terra Santa e do Templo concentravam suas vidas estudando a Torá. E foi nesse contexto que os missionários da igreja primitiva iniciaram a missão. Paulo, um entre eles, Deus viu em Paulo requisitos que seriam úteis para o propósito que Jesus tinha iniciado. Você também possui requisitos que possam ser usados na obra do Senhor. É isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para nos ajudar com este trabalho. Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o próximo vídeo.